Pessoal, o Fractal One ele é uma plataforma 100% em nuvem, né? Então, por ser uma plataforma 100% em nuvem, você não precisa instalar você não vai instalar ele no seu computador, nada disso. Você vai fazer o login do Fractal One assim como você faz o login de um Facebook, de um Instagram, entendeu? É bem simples e bem prático, tá bom? Então, você vai ter o seu usuário e senha, ponto. Isso já é suficiente para você utilizar o Fractal, claro, né? Se você tiver uma conta, né? Mário, estou querendo conhecer o Fractal. Entra lá no nosso site, tem como você criar uma conta teste lá, ok? E aí ele vai permitir você acessar o sistema, utilizar ele para algumas funções e tal, tá bom? Beleza, eu vou fazer o login. Bem, vamos lá. Então, eu vou falar primeiro da parte de corretiva e deixo preventiva para o final. Por quê? Porque para falar de corretiva, eu vou falar de solicitação de serviço. Então, eu vou começar falando de chamado. Vou pegar, assim, a gente vai rodar o processo todo, tá, gente? Eu vou pegar lá desde o cliente abrindo um chamado, ok? Cliente abrindo um chamado, chegando na equipe de PCM, equipe de PCM planejando, programando, liberando para execução. Já a segunda pessoa, cliente abriu o chamado, PCM recebeu, planejou e programou. Aí vai entrar a terceira pessoa no circuito, que é o executante. Então, o PCM liberou para execução. Aí a pessoa foi lá, executou, verificou, executou e deu baixa. Aí essa OS vai para a última etapa, que é a verificação, que aí poderia ter uma quarta pessoa no fluxo de processo, que seria um supervisor, um encarregado, verificando, inspecionando, ver se o serviço foi feito tudo ok e aprovando e finalizando a OS. Tá? Então, basicamente, a gente vai passar por 4 pessoas. Só que eu já fiz implementação em empresa que não tinha 4, era um só que fazia. Eram 2, né? O cliente abriu o chamado, e esses 3 papéis aqui era feito por uma mesma pessoa. Então, não tinha um PCM, uma equipe muito grande e tal. Também já fiz implementação em lugares que a equipe até era grande, mas acaba que o PCM estava fazendo o trabalho também. O executante, ele pegava os chamados e transformava em OS para executar, porque eles queriam mais agilidade. Enfim, é questão de conceito, é questão de processo, desculpa, e a questão também do tamanho da sua equipe. Mas, basicamente, eu vou simular 4 pessoas diferentes nesse processo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do módulo de solicitações de serviço, que é um módulo onde o pessoal vai abrir chamado para vocês. E deixa eu abrir um parênteses aqui que eu acho muito importante. A corretiva, pessoal, ela pode vir por 2 caminhos distintos, tá? Então, a corretiva ela pode vir através de um chamado, ok? O chamado foi criado e imagina o profissional, imagina o operador passou e viu uma bomba vazando, ok? Passou e viu a bomba vazando. Aí, ele foi lá e pegou o celular, ou foi pro computador, enfim, pegou o aplicativo, o celular, o aplicativo Fractal One, entrou, leu o QR Code, ou digitou o código, enfim, e abriu um chamado. Bomba vazando. E aí esse chamado vai chegar para a equipe de PCM, esse chamado vai ser convertido, vai virar um OS, ok? Agora tem o segundo caminho, que é o técnico passou lá, ou o operador, é o técnico direto, né? O manutentor passou, viu que a bomba estava vazando, falou, cara, eu vou corrigir isso aqui. Foi lá, criou uma OS direta, sem que tenha chamado, o operador nem viu. Ele pode informar? Claro, mas estou imaginando aqui que ele passou lá no corredor, viu a bomba vazando lá, ele pegou o celular, abriu uma OS, foi lá e corrigiu. Entende? Então, a corretiva pode vir de um chamado de um cliente ou você pode abrir diretamente a corretiva. Eu gosto de explicar, que eu já tive pessoas que entenderam assim, até na consultoria comigo, entenderam o seguinte: ah, eu só posso abrir OS corretiva se tiver chamado? Não, não é isso, tá bom? Não é isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto, Magno, a bomba tá vazando. Nós criamos uma bomba ontem, que eu botei bomba centrífuga e botei junho lá, né, pra gente ficar fácil de pesquisar, que é o webinar de junho. Então, eu vou simular aqui eu abrindo um chamado que essa bomba está vazando. Então, eu vou clicar no canto superior direito ou esquerdo. Antes disso, deixa eu só dar um pulinho aqui em configurações, só para ver se a gente deixou como lá no primeiro dia, em configurações, a gente deixou aqui a solicitação de serviço, quais campos obrigatórios para o chamado. Ó, eu vou até habilitar aqui, então. Ó. Vou botar aqui o grupo, classificação e classificação 2 obrigatório. Isso aqui é uma novidade, cara, recente. Novidade recente é boa, né? Novidade é recente.
Isso é uma novidade do Fractal One que muita gente estava pedindo. Eu vou deixar só isso como obrigatório. Anexo obrigatório? Não, vou deixar não. Vou colocar, mas beleza. Então vamos lá, vou abrir um chamado. Então vou clicar no canto superior esquerdo e vou clicar aqui embaixo, ó, módulo de pedidos, tá? É no módulo de pedidos que você vai ter o seu, ó, solicitação de serviço, ok? A gente vai falar de solicitações de serviço. Então vou clicar aqui. Beleza, eu vou abrir um chamado. Ó, essa tela aqui, pessoal, é a tela onde tem todos os chamados. Como eu sou um administrador do sistema, eu estou vendo todos os chamados que foram criados. De toda a planta, né? Eu não tô com nenhum acesso limitado. Se eu tivesse com acesso limitado a uma planta, eu ia ver só os chamados dessa planta. Agora, se você for um usuário de pedidos, que a gente falou lá no primeiro dia, um usuário de pedidos, ele só abre chamada, ele não faz nada. Então, se você é um usuário de pedidos, quando você acessar a tela para abrir chamado, você vai ver aqui só todos os chamados que você abriu, todo o histórico de todos os chamados que você abriu, tá? Então, você vai ter a sua telinha aqui. Agora, a equipe de PCM vai gerenciar os chamados nessa tela que se abre chamado, nessa tela que também se gerencia os chamados que foram abertos, tá? Então, vamos lá. Vou simular primeiro o cliente. Poxa, a bomba está vazando. Ele vai vir aqui no adicionar, no canto inferior direito. Vamos lá. Então, já tem alguns campos obrigatórios, tá vendo em vermelho? Aquela configuração que eu fiz lá é para tornar quais campos desse aqui eu quero tornar obrigatório, tá? Então eu tornei alguns campos desse aqui. Primeiro, descrição. Qual é a descrição do problema? Bomba está vazando, ok? Aí qual é o ativo? Vou pesquisar lá, junho, porque eu botei esse nome na bomba para ficar fácil de achar aqui, ó. Bomba centrífuga de junho, ok? Aí aqui anexo, eu não coloquei como obrigatório, tá? Mas eu vou anexar aqui uma foto do problema. Isso é bem legal. Você pode abrir o chamado, você já pode pegar uma câmera ali, né, e já tirar uma foto do problema. Tá, vou pegar aqui uma bomba. Aqui, ó. Essa bomba tá boazinha, né? Mas só para exemplificar. Ok, aqui embaixo eu posso pôr um comentário para ajudar quem está utilizando, quem está abrindo o chamado, ou quem vai receber o chamado, perdão. Poderia colocar uma observação, sei lá, a, sei lá, após a operação de abastecimento do tanque 01, a bomba começou a vazar, por exemplo, tá? Basicamente isso. Não é obrigatório, né? Eu não coloquei esse campo como obrigatório, mas pode deixar como opcional. Eu não colocaria o comentário obrigatório não, tá? Senão você vai amarrar muito também, vai ficar difícil. Beleza. Aí aqui embaixo, ó, você tem a data do incidente. Mas, Magno, eu posso mexer na data? Pode, porque a data de abertura do chamado está aqui em cima. Ó, essa não muda. Você não tem como mexer, tá bom? Agora eu posso estar abrindo o chamado agora, mas o problema foi 8 horas da manhã. Ok? Ó, só um segundinho. Ó, 8 horas da manhã. Aí aqui embaixo, ó, 8 horas da manhã. Ops. Ó. E aqui embaixo eu posso colocar se a chamada é urgente ou não, o e-mail do quem está solicitando, o requerido por, já vai trazer meu nome, meu e-mail, referência, poderia colocar o telefone e tal, posso habilitar o GPS para ele pegar minha localização. E aqui embaixo vem esses três campos que são muito importantes, inclusive lá em configurações, catálogos auxiliares, a gente falou bastante disso aqui, né? Ok? Então, aqui você pode criar, assim como a gente tem na ordem de serviço, qual o tipo da ordem de serviço? É uma corretiva, preventiva, inspeção? Aqui você também tem isso para o chamado, né? Mas qual o grupo do chamado? Sei lá, TI, manutenção, facilities. Você pode criar esses campos. Eu vou pegar aqui deixa eu ver se eu tenho uma coisa de mecânica aqui. Ó, mecânica. Então, chamada de mecânica, classificação 1. Vou colocar aqui. Não tenho. Ó, eu gosto de trabalhar aqui nos catálogos auxiliares. Ó, eu sempre trago essa ideia para o pessoal na implementação. A classificação eu gosto de colocar. O ativo parou. O ativo não parou.
E na classificação 2, eu gosto de colocar para produção. Lembrando que isso aqui vocês que criam. Não para produção. E impacta a produção. Impacta a produção. É só uma ideia de implementação, tá? Porque aí você pode apontar, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a classificação 1. Colocar aqui. O ativo não parou. Impacta a produção? Não, essa bomba não impacta a produção. Não para a produção. Tá? E vou salvar. Então, basicamente, o chamado está criado. Então, o treinamento que você vai dar para a tua equipe de abertura de chamado, para o cliente, é esse. E olha que eu ainda falei mais, né? Abrir configurações. Gente, esse treinamento aqui demora... O treinamento para ensinar o pessoal a abrir chamado demora mais para reunir todo mundo na sala do que para ensinar. Porque você consegue ensinar em 5 minutos aqui, tomando uma água, dando uma pausa. É bem tranquilo a parte de solicitações de serviço para abertura, né? E aí tá aqui, ó o chamado, é o 265. Vou até filtrar aqui para deixar só ele. Vou botar aqui, ó. Sumir com todos e deixar só o nosso para falar. Olha o status dele, ele está em aberto, né? Eu posso clicar nele e aqui dentro eu posso verificar os dados do chamado. Tá vendo? Anexos. Ó, o anexo está aqui, que é a foto da bomba. E status da solicitação de serviço. Isso aqui é bem interessante. Vamos lá. Tem o cliente que utiliza isso no processo, tem cliente que não utiliza. Mas como que você pode fazer? Imagina o seguinte. A pessoa abriu o chamado, você recebeu o chamado, olhou e falou, cara, tem que fazer a manutenção. Mas eu só tenho profissional para isso aqui só amanhã. Hoje não vai dar para fazer. Você pode pegar e deixar esse chamado parado aqui em aberto até amanhã. Só que a pessoa não receberia nenhuma notificação, né? Entendeu? Se você deixar parado, ela nem sabe se você está atendendo ou não. Aí eu tenho duas dicas. Uma, ou você vem aqui, clica no chamado, vem mudar de status e muda o status para em processo. E coloca aqui, ó, recebemos chamado e estamos programando para executar amanhã às 9. Ok? Então, eu, como time de... Aqui eu já estou simulando o time de PCM. Então, eu, como PCM, eu vou dar um primeiro atendimento, vou mudar o status de aberto para em processo e vou dar um primeiro atendimento. Ó, recebemos seu chamado e estamos programando para executar amanhã às 9. E vou salvar. Então, ele vai mudar o status agora de aberto para em processo. Porque o aberto, assim, dá a entender que ninguém deu atenção ainda. Agora, em processo, não. Eu não transformei ainda o chamado em tarefa, em OS, eu nem segui a etapa, ainda estou na etapa do chamado, tá? Aqui. E olha que legal, se você vier aqui, status de solicitação de serviço, ele vai gerando aqui você tem um bate-papo aqui dentro, né? Olha, em processo, ó, recebemos sua chamada, tal. Aí o cliente, ele vai receber um e-mail já avisando que o status dele teve o status do chamado sofreu uma atualização. E ele pode vir no comentário aqui dentro e conversar aqui, ó. Ok, obrigado. Aguardando a execução amanhã. Algo assim, entendeu? Ó. Beleza? Ok, obrigado. Aguardando a execução amanhã. Tá aqui, tá? Então tem um comentário aqui dentro, ó, tá bom? E aí eu poderia vir aqui dentro e começar a conversar por aqui, entendeu? Fica tudo registrado, inclusive, ok? Agora, a segunda possibilidade que você pode fazer é o seguinte. Vou fazer o trabalho só amanhã. Você já poderia pegar o chamado e já transformar numa tarefa pendente, colocando a data de amanhã. Que é o mesmo procedimento se você fosse fazer o serviço hoje também. Você vai pegar... A ideia é que todo chamado, em algum momento, se torne uma tarefa e uma OS para ser executado. Lógico, existem outros status aqui, ó, e já foram utilizados várias vezes. Por exemplo, ó,
resolvido sem OS. Já aconteceu de criar um chamado, o técnico estava ali perto, foi lá e resolveu. E aí ele nem criou OS. Não é é o ideal? Não, não é o ideal, mas a gente já teve muitos exemplos desse aqui. Então você pode ir lá e dar baixa no chamado e dizer que foi resolvido sem OS. Entendeu? Eu conheço várias empresas que preferem trabalhar assim. Olha, eu quero que essa bomba pare de vazar. Depois vocês criam OS, o que for, entendeu? Rejeitado e cancelado. Então imagina se alguém abriu um chamado errado, informou o dado errado, alguma coisa. Você, como time de PCM, planejador, programador, você pode vir aqui, ó, e dar como rejeitado esse chamado e botar o motivo. Olha, os dados informados os dados informados no chamado estão incorretos. Por favor, criar um novo chamado. Você pode rejeitar o chamado. Bom? Beleza. Então vamos voltar para cá. O nosso chamado está aqui. Magno, qual é o próximo passo? Ok? Lembrando que tá para fazer amanhã. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora esse chamado e vamos transformar em uma tarefa pendente, que consequentemente depois vai virar um OS. Como que eu faço para transformar em tarefa? Só clicar aqui, ó, programar tarefa. Aqui, ó. Cliquei, agora o que eu estou fazendo? Eu estou pegando ele e transformando em uma tarefa, tá bom? Aí aqui, nessa tela aqui, ele já vai vir com o ativo, já vai vir com a data do incidente, ele vai extrair isso tudo, vai trazer os dados todos do chamado. Aí você já não precisa preencher, tá vendo? Ok? Agora, tem uma pergunta aqui embaixo. O ativo falhou? Pessoal, isso daqui eu não vou falar agora. Eu vou rodar o processo, eu vou apontar a falha dentro da... Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar bem rapidamente, mas dentro da OS a gente também tem a opção de apontar a falha. Por que que eu não gosto de apontar a falha logo quando eu estou abrindo a tarefa? Porque às vezes eu nem sei a falha. Eu nem sei o que aconteceu. Eu sei que a válvula, que a bomba está vazando. Qual foi a falha? Foi uma falha de operação? Foi uma falha mecânica? Foi um curto-circuito que, sei lá, interviu no atuador aí eu tô falando de bomba, né? Atuador da válvula, já fui para a válvula. Mas enfim, eu não sei qual é o motivo. Então, às vezes eu não vou conseguir apontar falha no ato da criação da tarefa, porque eu não sei o que está acontecendo. Agora, se você tiver informação, você já pode apontar a falha, tá? Que inclusive o MTBF, MTTR vai vir desses apontamentos de falha aqui. Então, eu vou botar qual foi o tipo de falha. Vou botar aqui que foi uma falha mecânica. Falha mecânica. Causa da falha, desalinhamento. Então, estava desalinhada, foi trabalhando, até que ela deu um problema ali e gerou um vazamento. Vou ter desalinhamento. Método de detecção de falha, vou dizer que análise visual. Pessoal, lembrando, mais uma vez, tudo isso aqui vocês cadastram quando vocês contratam o Fractal. Vocês que vão cadastrar. Tá vendo esse monte de campo aqui? Então, foi tudo eu e outros consultores e outros especialistas que foram cadastrando, tá bom? Vou colocar aqui análise visual, que eu passei e vi, né? Visualizei essa bomba vazando. Ok. Agora, houve falha no ativo? Houve. Então, qual foi o horário? Que horas que começou a falhar? 8 horas da manhã. Então, vou botar aqui que a falha começou 8 horas da manhã. E vou clicar no próximo. Nessa tela aqui, se você perceber, a descrição da tarefa, imagina o seguinte, essa tela aqui, a gente está criando a tarefa. Basicamente, é a mesma coisa que a OS, tá? Lógico, eu vou explicar a diferença de tarefa para OS. É questão de status. Tarefa pendente é um status, OS em processo é outro. Mas é a mesma tela. O que eu estou criando aqui, que a gente está chamando de descrição da tarefa, pode ler aqui, descrição da OS. Isso daqui vai ser a OS, tá bom? Estou criando a OS, vamos dizer assim. Bomba está vazando, ok? Observação, e já trouxe tudo do chamado. Se eu estivesse abrindo uma tarefa, uma OS sem o chamado, aí eu teria que digitar isso aqui, mas ele já trouxe. Tipo de tarefa, é uma corretiva. Aos campos que a gente conversou na segunda-feira, em catálogos auxiliares, já começa a fazer sentido. Ó. Corretiva. Classificação, vou dizer que é uma corretiva emergencial. São campos que eu criei. Tá? Classificação 2. Emergencial é de mecânica. Ah, Magno, mas não achei mecânica aqui. Você pode clicar no adicionar e criar. É igualzinho em catálogo auxiliar, só que lá no catálogo auxiliar você vai criando os campos, para que no dia a dia você não tem que ficar criando nada, tá?
Gente, cuidado com isso, ó. Lógico, isso aqui é um monte de dados de treinamento. Mas você tá vendo aqui, ó, mecânica com acento no A, mecânico, mecânico, mecânica sem acento, eletromecânico. Então, isso daqui vai gerar uma bagunça no teu relatório, sem precedente. Então, cuidado. Implementou o Fractal? Gente, vai lá, configura os usuários para que eles não possam mexer nessas coisas. Não dê acesso ao administrador para todo mundo. Eu já tive clientes que realizamos a implantação. Ficou lindo. Gente, depois de coisa de 2 meses, tinham pessoas lá que tinham usuários que não tinham percebido. Gente, tinha estragado tanta coisa, tava uma bagunça tão grande. Tivemos que contratar uma consultoria nova para a gente fazer uma limpa, para ajudá-los a fazer uma limpa naquilo ali, entendeu? Nos catálogos e por aí vai. Botar cá, mecânico. Ok. Criticidade da tarefa. Então, tudo que é criticidade no Fractal, seja a criticidade do ativo, da tarefa, da OS, seja o que for, você tem 5 níveis, desde muito alto a muito baixo. Vou dizer que a criticidade alta, ok? Duração estimada da atividade. Vou demorar aí, creio que, bota aí 1h30. Botar 2 horas. Isso aqui é só um estimado, tá, gente? E se no final demorar meia hora, Magno? Você vai apontar que o tempo real foi meia hora. A gente vai chegar lá, mas isso aqui é só uma estimativa, não fique preocupado com isso. Lógico, o ideal é você colocar o mais perto possível do que é o estimado mesmo, né? Tá bom? Aqui embaixo é agora... desculpa. Aí tem uma perguntinha. Essa tarefa já foi realizada? Se eu habilitar que sim, aí eu consigo fazer todo apontamento aqui e já enviar direto para a OS concluída. E colocar uma data retroativa. Imaginar que você fez uma OS sexta-feira passada, esqueceu de criar. Você pode vir aqui, criar e botar a data retroativa. Ó, início. Eu posso botar lá sexta-feira. Tá bom? Então, Magno, executei um serviço, posso criar o OS depois e botar a data retroativa? Pode. Só você habilitar aqui. Vou desabilitar. Agora, aqui ó, é muito importante a gente falar sobre isso aqui. É um conceito fundamental aqui no Fractal. Antes, deixa eu só mostrar a tela para vocês. A gente vai entrar nessa tela, inclusive acho que é a tela, uma das telas que a gente mais vai concentrar tempo hoje. Só dar um resumo para fazer sentido isso aqui que a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá. Então, esse aqui, essa tela, essa vista Kanban, vai trazer os status dos serviços. Toda etapa de um serviço do Fractal está aqui. Antes disso aqui, ou ele é um plano que não chegou no dia de executar ainda, ou se for corretivo, ele é um chamado, que ainda não veio para essa tela, que é o caso do nosso chamado ali. Tá? Vamos lá. Quais são os status aqui do serviço? Eu tenho tarefa pendente. Tarefa pendente basicamente seria o aguardando liberação. Aguardando liberação para executar. Seria o a fazer, vamos dizer assim. OS em processo seria o executando, ou liberado para executar. Ok? Tá, OS verificação seria o executado aguardando verificação. O serviço foi executado, está aguardando só a verificação e OS concluída a finalização. Então, a ideia é ela começar em tarefa pendente, ok? Começa tarefa pendente, vai para OS processo, vai para verificação e vai para concluída. Então, tarefa pendente é tudo aquilo que está pendente de liberação de execução. Está na minha carteira de atividade, eu sei que eu tenho que fazer, mas ela está aqui por algum motivo, às vezes não chegou a data, igual essa tarefa minha aqui, ó, manutenção mensal. Ó. É para o dia 14/7, tá? É para o mês que vem, tá vendo? Então não chegou o dia ainda. Por isso que ela está pendente. Agora essa daqui, preventiva diária, era para fazer ontem, ó. Tá até vermelhinha aqui que está atrasada. Então, chegou o dia da execução, eu vou pegar ela e vou transformar em uma ordem de serviço. Deu para entender? Repetindo, tarefa pendente, o que está aguardando liberação para ser executado. Ou está em etapa de planejamento e programação ainda. Chegou o dia de execução, eu tenho material, tenho equipe necessária para executar, tenho material, tenho tudo, posso parar o ativo. Aí eu transformo em OS em processo e aí eu libero para execução. Deu para entender essa diferença, pessoal? É fundamental entender a diferença de tarefa pendente para OS em processo. É o fundamental aqui. Tá? Se tiver alguma dúvida, aproveita para colocar na aba de QIA, na aba de perguntas e respostas aqui. Tá? Beleza? Então vamos lá.
Eu venho aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó. Então, se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, por que eu preciso explicar? Porque justamente um fractal estava me perguntando o seguinte: Magno, você quer pegar esse chamado e transformar ele numa tarefa pendente para ele cair nessa primeira raia aqui no primeiro quadrinho? Ou você quer transformar direto em OS em processo e ele já cair aqui no segundo quadrinho? Qual dos dois que você quer transformar e colocar, pegar esse chamado e transformar? Depende do status. Eu sempre faço a seguinte pergunta, pessoal: vou executar agora? Se sim, você já pode economizar uma etapa e enviar direto para o OS em processo. Já liberar direto para ser executado. Ok? Agora, se a resposta for não vou fazer agora. Aí eu sempre envio para a tarefa pendente. Ok? Eu gosto de trabalhar o seguinte: Magno, eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer à tarde. Mesmo assim, eu prefiro enviar para a tarefa pendente com a data de hoje. Bota a data de hoje. Porque aqui, ó, quando o camarada vir infiltrar, deixa eu ver o que tem para fazer hoje. Ele pode vir aqui na data e filtrar o que tem para ser feito hoje. E vai aparecer aqui, ó, tudo isso aqui tem que ser feito hoje. Ó. Duas inspeções diárias e um diagnóstico de falha. Entendeu? Ah, tá, então vou fazer isso aqui. Ele vai transformar em OS, que eu vou mostrar já já, tá bom? Agora, eu já tive cliente que falou, pô, Magno, é certo, é certeza que eu vou fazer depois do almoço. Mas os meus técnicos têm perfil, o perfil deles é técnico limitado, então ele só vê a tela de OS. Aí não, aí você pega e transforma em OS direto e já deixa pronto para ele fazer à tarde. Entendeu? Não tem problema, não. Agora, uma regra que eu uso: não vou fazer hoje, vou fazer amanhã ou outro dia, mas não vai ser hoje. Sempre envio para a tarefa pendente. Até porque, se você quiser enviar direto para o OS em processo, o Fractal já vai pegar a data de hoje. Então, é porque a ideia do Fractal, como que é a metodologia nossa? Você só transforma em OS em processo quando você for de fato executar. Enquanto está na lista de pendência que serviço a executar ainda, você vai manter em tarefa pendente, ok? No Fractal, a ideia não é você pegar, criar uma OS, aí depois entra na OS, cria uma OS para a semana que vem, aí começa a programar, planejar dentro da OS. Não. Você faz isso na tarefa pendente. Isso é um conceito que a gente trabalha, que é fundamental. Eu, particularmente, sou suspeito de falar porque eu trabalho na Fractal, mas eu prefiro muito mais. Porque aí você sabe o que está pendente, faltando para execução, e o que de fato está liberado para execução. Ok? Voltando. Então, eu vou transformar em tarefa pendente e vou simular o seguinte: não dá para fazer hoje, não. Vou fazer amanhã. Vou colocar a data de amanhã. Porque daqui a pouco eu vou mexer na programação, vou trazer para hoje para executar. Eu quero que vocês vejam isso acontecendo. Mas vamos simular. A gente não tem técnico para fazer hoje. Cara, não dá. Amanhã de manhã, amanhã às 8 da manhã, inclusive foi o feedback que eu dei lá atrás no chamado, né? Amanhã, 8 da manhã, a gente vai fazer. Vou clicar no próximo. Agora, se você perceber aqui em cima, tem uma timeline aqui, né? Então, a primeira tela era a tela do ativo, tá vendo? Eu apontei o ativo. Aí vou clicar no próximo, veio para a tela da tarefa, onde eu ponho os dados da tarefa da OS. Próximo agora é a aba de subtarefa. O que seria a aba de subtarefa? É a aba onde você vai criar um checklist, ok? Aqui você vai criar o seu checklist de manutenção, tá bom? Ó, aqui. Então, aqui você cria esse checklist. Verificar isso, realizar reaperto tal, verificar tal coisa, verificar aquilo outro, tá? Então, vou criar aqui, ó, no canto inferior direito, tem um botão de adicionar. Inclusive, isso daqui, toda essa timeline dessas 4 telinhas aqui, a gente vai usar de novo para preventiva. Então, gente, vocês aprendendo isso aqui, quando eu for para falar de preventiva, vai ser super tranquilo, tá? Mas vamos lá, vamos se concentrar aqui na corretiva. Subtarefa, vou montar o checklist aqui. Vou botar uma subtarefa do tipo verificação, que seria o seguinte, eu já explico a diferença. Verificar nível do óleo. Aí eu vou colocar outra subtarefa aqui de verificação, eu vou colocar verificar se há folga no equipamento. Salvar, por aí vai.
Então, aqui você vai literalmente montar seu checklist. E o Fractal te dá várias opções de campo. Eu usei o campo verificação, tá? Eu usando verificação, eu vou colocar aqui o indicador do que eu quero que o técnico faça, tipo, inspecionar avarias no ativo, ok? Aí, como eu estou usando um campo de uma subtarefa do tipo verificação, vai aparecer duas opções ali para o técnico preencher: aprovado, falha e alerta, ok? Agora, se eu usasse o sim ou não, ia aparecer sim e não. Então, aqui é o tipo de campo que eu vou fornecer para o técnico executante me responder. Então, eu quero que ele me responda só sim ou não. Ponto. Verificação, eu quero que ele me responda dentre as três opções: aprovado, falha e alerta. Agora, se eu colocar texto, eu quero que ele responda para mim um texto. Por extenso, ele pode escrever ali. Que, inclusive, vai vir um espaço em branco aonde o técnico vai poder escrever. Tá bom? A subtarefa do tipo número é parecido com o texto, só que número. O número é o seguinte: eu poderia colocar aqui informar pressão, informar nível do óleo. Ó, expulsionar avarias, vou colocar aqui como verificação. E aí vou colocar uma subtarefa do tipo número. Vou colocar aqui, ó, informar nível de óleo em ml. Vou botar aqui entre parênteses ml, aí fica fácil. Aí, como eu coloco a subtarefa do tipo número, então o técnico não vai conseguir entrar com nenhuma letra. Ele só vai conseguir entrar com valores, com números, tá? Pede dele cometer algum erro aí. Vou botar uma subtarefa do tipo sim ou não. O sim ou não eu uso mais quando é uma pergunta. Por exemplo, sei lá, será necessário troca de alguma peça? Tá vendo? Como é uma pergunta, eu já uso sim ou não. Eu tenho essa tendência. Quando tiver o termo verificar, avaliar, inspecionar, eu gosto de utilizar a subtarefa verificação. Acho que combina mais. Verificar, aprovado, falha. Né? Porque o sim ou não. Verificar a nível do óleo. Aí vai ter a opção sim ou não. Sim. Sim o quê? Você verificou o óleo e está aprovado? Ou sim porque você verificou e deu ruim? Então, eu não gosto muito. Agora, quando é pergunta, eu sempre utilizo sim ou não. Agora, quando é para descrever algo, eu uso texto. Tá? Alguma leitura de um valor analógico, número. GPS, se você utilizar essa função, repito, eu vou ensinar isso aqui detalhado, porque quando a gente for falar de preventiva, tem as mesmas opções aqui, só que eu já não preciso explicar. Então a gente já ganha tempo, explica de vez aqui, tá bom? GPS. Quando você habilita, se você utilizar a subtarefa do tipo GPS, o Fractal vai te dar a opção de você. Eu posso até colocar como obrigatório. E aí, quando eu colocar como obrigatório, tá? O técnico vai ter que habilitar o GPS do celular dele. E no ato que ele habilita o GPS do celular, ele vai pegar a data, horário e local que ele está dando baixa na OS. Então é interessante para você monitorar a sua equipe, tá bom? Embaixo tem lista. A opção de lista é legal porque você pode criar as opções, tá? Por exemplo, aqui, ó. Será necessário alguma peça? Eu vou deixar sim ou não. Vou adicionar um novo aqui, ó. Lista. O lista você pode criar os nomes. Ao invés de sim ou não, você pode criar conforme, não conforme. Ó, vou colocar aqui, ó. Conforme. Opa. Conforme. Ou então vou fazer o seguinte. Ruim. Botar para informar a situação do local onde o ativo está instalado. Ruim, bom e ótimo. Fica legal. Vou adicionar mais um aqui. Vou colocar aqui, ó. Qual informar situação do local onde o ativo está instalado.
situação operacional, a área está limpa, enfim, local, o objetivo está instalado. Aí eu vou colocar qual a situação, ruim, boa, ótimo, e tá bom, né? Excelente. Já criei os três, vou salvar. Ok? Já montamos aqui um checklist. O procedimento, que é o texto, ó, ele já vem pronto e vou explicar por quê. Eu gosto sempre de colocar por último uma subtarefa do tipo texto, e eu coloco aqui, ó, observações gerais. Eu sempre, pessoal, todo plano aqui que eu crio, eu gosto sempre de deixar a subtarefa de texto por último. Observações gerais, porque se alguém precisar fazer alguma informação, algum dado, ele pode escrever ali. Olha, concluí a manutenção, mas percebi que a outra bomba está isso, está aquilo, percebi que está tal coisa, é interessante verificar. Então, ele pode descrever algo aqui, tá bom? Uma coisa que eu ia comentar. Lembrei. Essa subtarefa do tipo texto, se você perceber, antes de eu ter criado todas essas aqui, ela já estava aqui, ela já vem automaticamente. Por quê? Como você está criando uma corretiva, a Fractal entende que não necessariamente você vai conseguir montar esse checklist. Pô, às vezes eu nem sei qual é o problema. Como que eu vou montar esse checklist aqui? Tá bom? Então, você tem a possibilidade de não precisar montar o checklist. Vai ter uma única subtarefa, que é uma subtarefa de texto. Ok? E aí, essa subtarefa de texto, ela vai te dar um espaço justamente para você, para o técnico, ter a possibilidade de descrever no final o que ele fez. Não tenho checklist. Ok, mas tenho ali subtarefa de texto e vou descrever. Tá bom? Então, Magno, eu sempre vou ter que montar esse checklist? Não, não. Você pode deixar uma subtarefazinha de texto, que é obrigatório, para depois o técnico escrever, tá bom? Agora, deixa eu abrir um parênteses que daqui a pouco eu vou explicar. Tá vendo essa tarefa que a gente criou aqui? Imagina que isso daqui é uma corretiva de bomba vazando. Você pode pegar tudo que a gente está fazendo aqui, essa tarefa como um todo, pode criar ela como uma corretiva planejada, ativada por evento. Então, você pode criar esse modelinho e guardar, que aí você não precisa ter esse trabalho todo que a gente está tendo aqui, tá? Você vai poder guardar esse modelinho, toda vez que tiver uma ocorrência, você vai lá e dispara essa ocorrência e já vem tudo pronto, tá bom? Então, vamos seguir. Por último, nessa tela você vai apontar os recursos que você necessita para executar o serviço, tá? Então, aqui eu vou adicionar toda a parte de OPEX, serviços, materiais e pessoas, tá bom? Recurso humano, almoxarifado e serviço terceirizado. Eu vou aqui embaixo no adicionar e vou colocar aqui que eu vou precisar. Recurso humano, vou colocar que eu vou precisar de um eletricista, que eu preciso lá mexer na parte elétrica, um eletricista pleno, vou colocar que eu vou precisar de 1 hora dele, eu preciso energizar lá, preciso, enfim, com segurança, depois eu tenho que energizar de novo, então eu vou precisar de um eletricista, 1 hora, aí eu vou precisar também de um mecânico, ó, mecânico, 60 reais a hora. Já o mecânico eu vou precisar de 2 horas, que ele vai trabalhar o período todo, entendeu? O mecânico vai trabalhar 2 horas, o eletricista só 1. Vai poder ficar o tempo, não precisa ficar o tempo todo ali. Beleza. Agora, eu não adicionei ainda quem é o eletricista e quem é o mecânico. Não é nesse momento ainda. Você só diz aqui o que você precisa para fazer, beleza? Vou concluir. Pronto, pessoal. Então, nós pegamos, olha que legal. Já mudou o status do chamado. Ele foi para espera por uma OS. E abrindo um parênteses bem rapidinho. Tem como a gente criar... Tem um automatizador no Fractal que ele vai sempre disparar um e-mail para o solicitante do chamado, notificando ele da atualização do chamado dele. Então, nesse ato aqui, o cliente que abriu um chamado para mim ia receber uma notificação. Ei, fulano, seu chamado foi atualizado para espera por uma OS. O que é espera por uma OS? Agora, vão uma tela que vocês vão utilizar muito, que é essa daqui, ó, tarefas, ordens de serviço. Ok? Olha quem está aqui, ó, bomba está vazando, está com a data de amanhã, 15/6. Deixa eu pegar aqui o código da nossa bomba para dar uma limpada aqui, ó. Então, essa é a primeira vista Kanban, só que tem muita coisa. Eu vou vir no filtro aqui,
Aí, gente, tem muito filtro. Você pode filtrar por tipo de tarefa. Ah, eu quero ver só as corretivas, só as preventivas. Você pode, em classificação, e filtrar. Eu quero ver só as de mecânica. Vai aparecer só as de mecânica. Eu vou filtrar pelo ativo, ó. Código do ativo. Ó, só tá aparecendo os serviços da bomba, da minha bomba aqui, ó. A bomba está vazando. Olha a tarefa pendente aqui, ó, que era um chamado. Tá para amanhã, 15/6. Beleza? Então só vou fazer amanhã. Mas vamos simular o seguinte: o meu técnico está livre, ok? O eletricista e o mecânico estão livres. Era só amanhã, mas eles terminaram o serviço antes e tem tempo para fazer hoje. Até a hora do almoço eles podem trabalhar também de meia. Acho que dá para eles fazerem, que são 2 horas, né? Então, beleza, Mike, como que eu faço agora para liberar para execução? Você vai pegar essa tarefa e vai transformar em OS em processo. Como que eu faço isso? Eu posso selecionar aqui o quadrinho e clicar em novo OS, ou eu posso simplesmente arrastar e soltar. O que que eu estou fazendo agora? Agora, pessoal, é o terceiro estágio, tá? O PCM está pegando a tarefa, transformando em OS e liberando para o técnico executar. Quem vai ser o técnico responsável pela OS? Vou colocar aqui. Aqui ele vai ler um modo de recursos humanos. Vou colocar aqui vou colocar o meu nome aqui. Aqui, sou eu. Ok. Agora, tá vendo o dólarzinho em vermelho aqui? Significa que você tem recurso aqui dentro que a gente apontou na tarefa, que a gente tem que fazer o apontamento aqui. Eles estão esperando, olha lá. Eu botei o eletricista e o mecânico. Magno, mas eu não coloquei o profissional aqui, por que que eu tenho que colocar aqui também? Vamos lá. Aqui em cima é o responsável técnico. Você vai eleger um nome, que é o responsável pelo serviço. É um. Agora, a equipe que vai pôr a mão na massa vai estar aqui dentro. Quem é que vai alimentar o relatório de custo? São os recursos, não é o responsável. Porque o responsável técnico, eu mesmo que trabalhei já muito em plataformas de petróleo e tal, é comum você ter encarregado lá. Um exemplo assim que eu vi é o encarregado de andaime. Ele não monta o andaime, ele é o encarregado, ele fica ali verificando o serviço, acompanhando, ele não monta, né? Ele acompanha e tem mais tantos montadores de andaime realizando o serviço ali e ele cuidando ali. É uma realidade, entendeu? Agora, mas Magno, a mesma pessoa que é o responsável também é o mecânico. Não tem problema. Então, eu coloquei o Carlos Magno aqui, venho em recurso, ó, mecânico, vou clicar. E aí ele vai, quando eu clicar em recurso humano, ele vai ler o meu módulo todo de recursos humanos. Ó. Venho aqui e filtro Carlos Magno. Já. Aqui, ó. Sou eu. Esse aqui. 16. Vou salvar. Agora, quem é o eletricista? Vou apontar quem vai ser o eletricista. Vai ser o Abelardo. Ok, vou salvar. Então, eu já apontei quem é o eletricista, quem é o mecânico. Todo relatório de consumo de HH é aqui, tá? É aqui, não era o responsável técnico. Feito isso, olha lá, não está mais vermelhinho, não está mais pendente, vou gerar o S. Olha que legal. Agora, se eu voltar lá no chamado, já atualizou o status também. Ó. Olha lá. Vai filtrar aqui o chamado 265. Ó, ele estava aguardando OS, né? Agora ele está com a OS em processo. Já tem até o número da OS, ó, que legal. Então, teu cliente vai acompanhando o avanço do serviço o tempo todo. Entendeu? Beleza, agora virou uma OS. Tá aqui. Quem vai executar é o Carlos Magno. Agora, em tese, é o que eu falei. Vem a terceira pessoa, que é o executante, que é o Carlos Magno, tá? Aí vamos supor, o Carlos Magno foi lá, tá trabalhando, tá com OS. Inclusive, ele pode vir aqui, pode imprimir a OS. Se você não for utilizar celular, ele vai ter que imprimir a OS para ele levar para o campo. Então, é só clicar ali e imprimir, ó. Ó, checklist tá tudo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá todo aqui, ó. Qual checklist que a gente montou, tá? Todos os dados, recurso humano, as assinaturas, a foto do problema, os dados da tarefa, os dados do ativo, dado da OS, tá tudo aqui, tá bom? Agora, então o Carlos Magno foi lá, executou o serviço, agora ele quer dar baixa. Como que ele vai fazer para dar baixa? Ele vai vir aqui, vai clicar no cartãozinho aqui da OS, e vai abrir a tela aqui embaixo, ele vai clicar em qualquer local do cartãozinho aqui, seja no íconezinho aqui para a direita, ó,
detalhe da tarefa ou sobre o nome mesmo. Qualquer lugar aqui do cartão vai funcionar. Vou clicar no meio aqui, ó. Qualquer lugar, tá bom? Aí agora, lembra daqueles 4 campos que a gente conversou lá, quando a gente está criando a OS? Eles vão aparecer aqui, ó. Tarefa, subtarefa, recurso, anexo. E o que eu vou fazer agora para dar baixa? Eu vou entrar em aba por aba, e em aba por aba aqui, e vou dar baixa nessa atividade. Eu deixo sempre a aba de tarefa por último, tá? Eu prefiro sempre começar primeiramente de subtarefa. Deixo sempre tarefa por último. Por quê? Eu não coloquei nenhuma subtarefa aqui obrigatória, mas se tivesse obrigatória, ela ia reclamar, não ia deixar eu apontar o horário aqui, sendo que eu não respondi a subtarefa. Então, eu deixo a tarefa por último, porque é onde eu aponto o horário, onde eu verifico se a falha está tudo certo, ou se eu tenho que mudar algo, entendeu? Então, por isso que eu deixo por último. Então, vou colocar aqui subtarefa. Aí, ó, o checklist que a gente montou, pessoal, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, a primeira pergunta, verificar nível de óleo, aprovado. Verificar se há folga no equipamento, aprovado. Inspecionar avarias, também está aprovado. Informar nível de óleo em ml, né? Eu botei aqui, tem 750 ml, tá? Será necessário troca de peça? Não. Tá vendo a diferença? Ó, a subtarefa de leitura, a subtarefa de número. Tá vendo? Se eu colocar uma letra aqui, ele vai reclamar. Estou apertando no teclado aqui, ó. Nada acontece. Agora, se eu apertar número, vai, tá? Agora, a subtarefa de verificação, aqui, ó, aprovado, alerta e falhou. A do sim ou não? Sim, não, não aplicável. Aquela de lista, que a gente criou 3 opções, olha lá, ó. Situação operacional do local onde o ativo está instalado. Ótimo. Entendeu? É um campo suspenso. E observações. Essa aqui que é do tipo texto, que eu falei que se você não tiver tempo para montar um checklist, o Fractal já vai trazer automaticamente uma subtarefa do tipo texto em todas as tarefas. Que aí o técnico poderia, se não tivesse checklist, ó, entendeu? Ele pode deixar a observação. Sei lá, serviço realizado e bomba não está mais vazando. Entendeu? Aqui, tá? Beleza, feito isso, fiz o apontamento do checklist, vou salvar. A segunda aba, que é de recursos. Olha lá, eletricista pleno, mecânico, ok? Agora, vamos imaginar o seguinte. Isso daqui eu vou falar um pouco agora, a gente vai terminar lá na sexta-feira no almoxarifado, porque para solicitar produto, eu vou mostrar como que vocês solicitam uma peça, né? Por exemplo, precisei aqui de um rolamento para trocar da bomba. Como que eu solicito isso? Só que na sexta-feira a gente vai entrar no almoxarifado. Na sexta-feira acaba que eu vou mostrar isso de novo, não tem jeito, para fazer sentido quando falar de almoxarifado. Mas só para vocês entenderem, Magno, eu preciso de, sei lá, 10 litros de óleo diesel. O nível tá 250 ml, né? Então eu venho aqui, vou adicionar. O tipo de recurso, ao invés de recurso humano e serviço, eu vou pôr em inventário. Aí eu venho aqui, vou pesquisar aqui o meu óleo diesel. Pegar um aqui, ó, que eu sei que eu tenho. Rolamento fevereiro. Aqui, ó, rolamento. Tá lá. Escola almoxarifado, webinar de fevereiro. Tá aqui. Quanto eu vou precisar de qual é a unidade de medida minha aqui? É unidade, né? Deveria ser litros, né? Mas vamos lá. Qual é a quantidade? Ah, não, é rolamento. Perdão, gente. Perdão. Ah, óleo diesel, botei rolamento. Ah lá, litros. Quantos litros eu preciso? 250 ml. Armazém destino, webinar de fevereiro. Tá bom? E vou salvar. Então, eu adicionei aqui que eu preciso de óleo diesel. Automaticamente, ele vai criar uma requisição de material. Ó, já criou lá no almoxarifado. Só que eu não vou falar de almoxarifado agora, tá bom? Aí, na sexta-feira, eu estou ensinando aqui como que um técnico solicita o material. É só isso, é só entrar na OS e adicionar o material que você quer. Automaticamente, ele vai gerar lá no almoxarifado, tá? Aqui, ó, no almoxarifado, ele gera a requisição de material, tá bom? Eu até botei aqui, ó. Acho que eu tenho aqui de fevereiro. Ó, se eu ver a requisição de material, vai estar aqui. Olha quem está aqui, ó. Mas eu não vou tratar ele agora, tá? Porque não é assunto para hoje. Vou tratar na sexta-feira.
Criou a requisição. Mas vamos lá. Adicionei por último o anexo. Eu posso anexar aqui uma foto do problema, do problema resolvido e tal. Tá bom? Por último, eu vou aqui em tarefa. É mania minha, não é que você precisa fazer. Eu gosto de deixar por último. Mas pode fazer primeiro. Beleza. Tarefa. Agora, a primeira coisa que eu vou apontar é o horário. Que horas eu comecei o serviço, que horas eu terminei. Até porque, pessoal, a quantidade de recurso aqui apontado não tem nada a ver com o horário que começou e que terminou. Ah, Magno, mas eu botei aqui que eu gastei 2 horas, então eu quero apontar o horário. Não, o horário não é aqui. Você vai fazer o apontamento do HH, vai fazer o apontamento do horário. Às vezes o serviço demorou 3 horas. 2 horas você gastou, o mecânico fez o serviço, e 1 hora o eletricista. O serviço teve 3 horas. Mas um gastou 2, outro gastou 1, outro gastou 30 minutos. Então você aponta o HH de forma individual, até para nível de relatório. Agora, o horário, que horas eu comecei o serviço, que horas eu terminei. Você vai vir aqui ó, em registro. Ou então você pode ir aqui no botão começar. Aí isso aqui seria um cronômetro. Entendeu? Imagina, comecei a atividade agora. Eu venho aqui, dou o play, fecho o celular, boto o celular no bolso. Funciona mais para celular. Assim, funciona para os dois. Mas você não vai dar o play no computador, correr para o campo, executar, quando terminar, voltar aqui e dar o pause para ele pegar o horário. Se for o celular, acho que faz sentido. Dá o play, bota o celular no bolso. Terminou o OS, dá um pause, finaliza, que ele já vai entrar a data. Agora, o horário, né? Agora, eu utilizo mais o registro manual ao invés de cronômetro. Mas, tá? Vou clicar em registro e vou apontar que horas eu comecei e que horas eu terminei o serviço. Vou em registro. Vou dizer o seguinte, comecei 8h30 da manhã, vou botar aqui, ó, 8h30 da manhã e terminei agora, 10h30. Estou dando baixa na OS 10h37, mas eu terminei o serviço 10h30, tá bom? São datas, são horários diferentes. Gente, lembra quando a gente falou no primeiro dia, isso aqui, ó, agora eu tenho que mostrar bem rapidinho. Aqui em módulos, a gente falou dessa configuração aqui, ó, definir data de término de fora de serviço dos ativos com a data de conclusão da tarefa. Por padrão, a data final é OS. Então, você pode apontar que a correção da falha, o Fractal vai entender que foi quando a data da finalização da OS ou finalização da tarefa. Eu sempre habilito para usar da tarefa, que seria esse aqui, ó. Entendeu? Eu estou pegando aqui, é um excelente exemplo, e eu estou aqui para que vocês entendam. Então, vamos lá. Se eu habilito lá para pegar o final da tarefa, ele vai pegar 10h30. Mas eu estou fechando a OS 10h38. Então, se eu quiser habilitar lá, ele vai pegar a finalização da OS, que é 10h38. Por isso que eu não gosto de pegar a finalização da OS. O serviço terminou 10h30. O ativo, a falha foi reparada, o final dela foi 10h30. Só que eu só pude dar baixa na OS agora, 10h38. Já ia pegar 8 minutos aí de falha que vai alimentar o teu MTBF. Entendeu? Então, por isso que eu configuro, habilito para pegar a data final da tarefa, ok? Porque a data inicial da falha você que aponta manual. O do final, ou ele vai pegar isso daqui, ou vai pegar o seu reloginho na hora que você estiver dando finalizando a OS. É aquilo que eu sempre falo. Imagina o seguinte, imagina que você esqueceu de dar baixa na OS. Eu já tive cliente aqui assim, deu baixa na OS lá no outro dia. E a gente vai estragar teu MTBF, teu MTTR, vai estragar tudo. Então, uma dica aí de especialista de projetos aí da Fractal. Habilite, tá? Beleza, salvar e terminar. Fiz o apontamento do horário, ó. Apontei aqui, ele reconheceu. É só clicar para voltar que ele já vai lançar aqui para mim. Olha lá, ó. De 8h30 a 10h30. 2 horas foi o tempo real de execução. A duração, até que deu certo, ó. Na verdade, foi igual, né? A duração estimada era 2 horas, realmente acabou que eu gastei 2 horas. Mas é só coincidência, poderia ter gastado menos ou mais, sem problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí aqui são os dados da falha, tá vendo? Ó. Aí aqui, ó. Eu disse, quando eu criei o OS, poderia ter colocado que ele parou 8 horas da manhã, né? 8h30, mas eu coloquei que a falha ocorreu 10h14. Aí ele pegou 10h14 menos 10h30, 16 minutos. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Tempo da falha, 16 minutos. Tá bom? Beleza, feito isso, já preenchi tudo. Se você quiser mudar algum dado da falha, você ainda consegue. Ah, a falha não era essa, não. O motivo foi outro. Você pode vir aqui e mudar.
Lembrando que a falha não é obrigatório você apontar em toda a OS corretiva, porque às vezes não teve falha, teve um defeito, teve uma pane. Não necessariamente é falha, e já é o conceito, né? Falha, pane e defeito. Até deixo uma dica para vocês, tem um parceiro nosso, que é o Ingeteles, né? Vai lá no nos artigos do Ingeteles, vai lá na página deles no site, lá tem um artigo muito legal, a diferença de pane, falha e defeito, tá bom? Super indico, tá? Beleza. Preenchi tudo. O que eu vou fazer agora, já que eu preenchi tudo na OS? Vou clicar para sair. Eu não vou clicar em finalizar tarefa. Não, eu só clico para sair. Ó. O Fractal vai me avisar. Ei, Magno, OS 100% executada. Posso enviar para verificação? Sim. Aí essa tela aqui já seria a tela do teu cliente, a pessoa que abriu o chamado para você. Imagina que o operador abriu o chamado. Aí agora você pode pedir para o operador assinar. Sabe quando você tem um problema na internet da sua casa? Sei lá, a internet caiu, a fibra ótica se partiu, né? Aí você vai lá e liga para a operadora lá, enfim, e diz, ei, dona operadora, a minha internet não está funcionando não, manda um técnico aqui. Eles mandam um técnico, aí o técnico vai lá, soluciona o problema da OS, da sua internet. E aí o que eles fazem depois? Eles pegam o OS, vem com uma canetinha, né? E pede assim, ô, seu Carlos, assina aqui, por favor. Aí você vai lá como cliente e assina dizendo, ok, serviço concluído. É a mesma coisa aqui. É obrigatório? Não. Você pode clicar em omitir e não coletar a assinatura do cliente. Mas vou ser bem sincero, eu iria inserir isso no fluxo de processo. Porque se você abrir um chamado para mim, eu fui lá, te atendi, resolvi o problema, o que prova que eu realmente fiz e que está ok? E se daqui a um mês dá o problema e o operador dizer, não, ele não fez direito. Então, vou ser bem sincero. E o legal é o seguinte, ele pode assinar no PDF lá, normal, a caneta, se tiver impresso. Agora, se tiver pelo celular, cara, ele vai com o dedo ali no touchscreen do celular ó, e assina, ó. Ele assina. Aí ele vem aqui ele vai dar uma nota para o serviço do técnico. Cara, eu gostei muito do Carlos, ele super educado, executou o serviço e tal. Vou dar uma nota aqui 5 estrelas. E aqui ele vai botar os dados dele. Eu poderia vir aqui e colocar meus dados. Ok? Ó, aí posso pôr meu CPF. Vou pôr meu CPF aqui. Se alguém quiser fazer um Pix, cadeira à parte, né? Meu CPF não. Mas tá aqui, ó. Eu pus aqui, sei lá, o CPF ou o número de matrícula, número do crachá, não sei, alguma identificação dele, né? Porque ninguém vai identificar a assinatura, né? Beleza, feito isso. Só um momento, gente, deixa eu tossir aqui. Feito isso, vou salvar aqui. Olha lá, pronto. Então a OS agora foi executado e foi para verificação. É onde onde o supervisor encarregado, ele pode, beleza, o Carlos já terminou a OS. Deixa eu verificar. Você vai entrar aqui, ó, e vai verificar. O horário está certo, não, a falha, não, a falha não é essa, o motivo foi outro. Eu posso vir aqui e eu posso mudar, tá? Não, tá, deixa eu ver subtarefa, tudo ok. Recurso. Não, tá tudo ok, tá aprovado. Aí você vai voltar sem fazer nada, você só verificou, não encontrou nenhum erro, não precisou mudar nada. Agora, a quarta pessoa, em tese, ele vem aqui, beleza, verifiquei, tá tudo certo. Ele vai arrastar e vai enviar para a OS concluída. Aí, ó. OS 100% concluída. Aí o Fractal vai te avisar o seguinte, ei, tem certeza que você quer finalizar a OS? Depois que você finalizar essa OS, você não vai poder fazer mais nada nela. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Você não vai poder mudar nada, tá? Sim, é isso mesmo que eu quero. As únicas duas coisas que você pode configurar para que seja permitido fazer após a OS finalizada é adicionar algum recurso, ok? Você configura lá no grupo de perfis, grupo de permissões lá, tá? Antigamente era no modo de configurações, mas agora ele está lá no grupo de permissões. Então você pode configurar para adicionar recurso em OS finalizada, tipo, esqueci de botar o HH de um profissional. Isso você pode fazer. Você não pode editar nem remover o que está lá, só pode adicionar algo que você tem esquecido. Mesma coisa para anexo. Esqueci de anexar uma foto do problema resolvido. Você pode entrar e adicionar. Não pode editar o que está lá, não pode excluir o que está lá. Apenas adicionar foto ou um recurso, material, alguma coisa que você tem esquecido. Agora você não pode mudar nada, nem o administrador, nem o super-administrador, ninguém. Até para ter confiabilidade de dados, né, gente? Imagina, um técnico, seu João foi lá,
preencheu tudo, 3 meses depois vem alguém aqui e muda, não tem sentido nenhum, né? Não tem auditoria que aprove isso, tá bom? Então tá aqui, finalizado. Então, pessoal, aqui a gente rodou todo o processo de chamado, corretiva, sei lá, 80% do que a gente tinha que falar hoje, tá? Então, esse é o fluxo de processo. Mas, Magno, e se eu não tenho um chamado? Como que eu faço para gerar uma corretiva? Simples, ó. Vem aqui no botãozinho do adicionar aqui embaixo, ó, no botão azul, clicou aqui, olha lá, mesma tela que a gente acabou de conversar. Aí você vai botar o ativo aqui, como não está vindo de um chamado, você vai apontar o ativo. Próximo. Vai botar a descrição da tarefa, o tipo da tarefa, se é tarefa pendente OS. Próximo. Vai montar o checklist? Próximo. Vai pôr os recursos. É a mesma coisa, só o gatilho que é diferente. Se ele vem de um chamado, eu vou lá no módulo de chamado e clico aqui, ó, e clico aqui para transformar numa OS, né? Olha lá. Aqui, a mesma tela, gente, ó. Mesma tela, só o gatilho que muda. Repetindo, quero criar uma OS corretiva e não tenho chamado. Passei e vi ele vazando e eu já quero corrigir. Na tela de OS, eu clico aqui no adicionar aqui, vou criar minha OS. Boto aqui a bomba, tudo direitinho. Tá bom? Então aqui a gente fecha chamados e corretivas. Beleza, pessoal? Gente, no máximo, acho que os 10 minutinhos aí a gente fecha falando de preventiva. Então eu já queria pedir, no máximo 10 minutos, acho que até menos, se bobear. Mas vamos lá. Se tiver alguma dúvida, pessoal, aproveita, coloca aqui na aba de perguntas e respostas. Lembrando, não coloque no chat, ok? Coloque na aba de perguntas e respostas. Tem alguma dúvida sobre como trabalhar com corretiva? Como trabalhar com o chamado? Aproveita e coloque aqui. O Rafael está aí nos ajudando, a Elaine também, estão respondendo as questões de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora vamos falar de plano de manutenção, que aí eu vou falar de preventiva e eu ensino também como criar um plano de corretiva, para a gente não ter esse trabalho todo de ficar criando a corretiva toda hora. Vamos lá. Magno, como que a gente vai trabalhar com os planos de manutenção? Vamos lá no canto superior esquerdo. Eu vou vir aqui em plano de tarefas. Magno, eu tenho um equipamento novo, deixa eu criar aqui rapidinho, gente, para ficar legal. Uma bomba aqui, ó. Vou criar aqui uma bomba. Se bem que eu já deve ter aqui. Vamos lá. Eu tenho uma bomba e eu quero criar um plano de manutenção para ela. Então, vou vir aqui no botão do adicionar, no canto inferior direito, e vou criar aqui, ó, plano de tarefas, bomba. Vou botar junho aqui, que é o webinar de junho, vai ficar fácil achar. Salvar. Beleza, criei o plano de tarefa. Pessoal, não cria aqui preventiva, não, nada disso. Plano de manutenção ativo X, plano de tarefa de bombas, plano de tarefa de motores, plano de tarefa de bombas de injeção, plano de tarefa de bombas submersas, plano de tarefa de ar-condicionado, plano de manutenção de geradores, tá? Sempre focado no grupo, na classe do ativo, ok? Porque as preventivas, etc., aí é o próximo passo. Criei o plano, agora eu venho em tarefas. E agora eu vou criar uma preventiva mensal para uma inspeção mensal para essa bomba aqui. Então, vem em tarefas, vou clicar no adicionar aqui embaixo. Vou criar aqui, ó, inspeção mensal. Bomba, sei lá, centrífuga. Tá? A bomba centrífuga é só o texto para ficar ali o título da OS. Isso aqui é a descrição da tarefa e a descrição da OS preventiva. Então, essa vai ser o título da OS, inspeção mensal, bomba centrífuga. Eu gosto de colocar o ativo aqui, que aí fica fácil. Quando eu bater o olho, porque se você perceber aqui na tela, ó, de OS, ele aparece resumido aqui os dados, ó. Ó, aqui, ó, inspeção diária, tá vendo? É o nome da tarefa, então já vai aparecer aqui, ó, inspeção mensal bomba centrífuga. Então, para mim é sugestivo. Lógico, a bomba está aqui, ok? Você pode verificar aqui. Mas eu já bato o olho no texto, eu acho legal, eu acho que já fica melhor, tá bom? Mas é só questão de opção mesmo. Tipo de tarefa, é uma inspeção. Gente, é a mesma tela que a gente trabalhou lá na corretiva, pode perceber. Olha as 4 abas de novo aqui, gente, ó. Tarefa, subtarefa, recurso e anexo. O que vai mudar mesmo é só o ativador aqui embaixo, que eu já vou explicar. Tipo de tarefa, inspeção. Classificação, ela é uma programada.
como é uma preventiva, a preventiva tem que ser programada, né? Senão, se não é programada, tem alguma coisa errada, né? Preventiva emergencial não tem sentido. Classificação 2, vou colocar aqui de mecânica. Ok. Criticidade, duração estimada, demora 1 hora. E nessa 1 hora, o ativo vai ficar inativo, vai ficar parado, tem que desligar a bomba para fazer assim? Então, durante 1 hora de preventiva, ela vai ficar desligada por 1 hora. Agora, foi o que eu falei, gente, é igualzinho que a gente falou de corretiva. O que muda é aqui agora, o ativador. A gente tem 4 tipos de ativadores. Os 2 do meio, o a cada e o quando, a gente vai falar só amanhã. Então, a gente fala junto com o medidores. Agora, a gente vai falar dos planos por data. Então, se você tem uma preventiva periódica, mensal, quinzenal, anual, diária, semanal, você vai sempre usar o ativador por data, porque tem uma data definida. Vou clicar em data e aqui você vai pôr a frequência. Eu vou fazer a cada 1 semana ou a cada 2 semanas. Você vai montar a combinação. Essa que eu coloquei é uma mensal, então é a cada 1 mês. Eu poderia fazer a cada 30 dias? Pode ser, né? Mas aí tem mês que tem 31, né? Pode dar um dia aí de diferença. Então, vou botar aqui 1 mês, tá bom? Aí aqui embaixo você tem repetir, se você quer repetir sempre essa tarefa ou por um tempo específico. Vamos imaginar, essa aqui é uma preventiva mensal. Vamos imaginar que essa bomba é alugada. Eu aluguei por 12 meses, depois eu vou devolver para a empresa. Então, você colocaria aqui, ó, por 12 vezes. 12 vezes, 12 meses, 1 ano. Então, ele ia disparar 12 vezes essa tarefa. No 13º mês não ia disparar mais, tá bom? Mas eu vou botar aqui, ó. A maioria das vezes a gente usa sempre, né? Agora, a programação fixa. Isso aqui é interessante, esse conceito. O que seria programação fixa? Hoje é dia 14/6, perfeito? Hoje é dia 14/6. Se eu coloco como programação fixa, essa tarefa vai disparar sempre no dia 14/6. No mês que vem... sempre no dia 14, desculpa. Mês que vem, disparou no dia 14/7, só que não deu tempo de eu fazer. Fui fazer com atraso, fiz só no dia 20/7. No mês 8, vai disparar no dia 14 ou no dia 20? Depende. Se for programação fixa, ela nunca vai se autonegociar. Vai ser sempre dia 14, não importa quando você fez, se atrasou, se adiantou, religiosamente vai ser dia 14. Agora, se eu desabilitar, ela vai sempre se autonegociar. Se no mês de julho era para fazer dia 14, eu fiz dia 20, em agosto agora não vai disparar mais dia 14, passa a ser dia 20, então vai disparar dia 20 de agosto. Ela vai sempre pegar a data da última OS, tá bom? Vou salvar novamente. Então, o que muda do que a gente conversou para corretiva, gente, é o ativador. Aqui, ó, subtarefa, mesma coisa que a gente já fez, ó. Você vai montar aqui o checklist, que eu expliquei já 1 a 1, tá vendo? Pode montar aqui o checklist, ó. Verificar vazamento, sei lá, verificar nível do óleo. Tá vendo? Aqui você vai montar o checklist igual a gente já fez, ó. Não tem mistério nenhum, tá bom? Eu já expliquei na corretiva. Pra gente justamente ganhar tempo, por aí vai. Tá? Aí aqui em recurso, mesma coisa, mesmo que a gente já conversou, ó. Você vai adicionar os recursos que você vai trabalhar. Você pode adicionar serviço terceirizado, recurso humano e material. Recurso humano, vou colocar aqui que eu vou precisar de um mecânico. Ó, mecânico, eu vou precisar de... Vou precisar de 2 horas do mecânico. Não, eu disse que eu gasto 1 hora, né? Aproximadamente. 1 hora do mecânico. Vou precisar também de 1 hora de um eletricista. Ou meia hora do eletricista, só para ele energizar, depois desenergizar, energizar. Vou botar aqui que eu preciso só de 1 hora dele. Ó. Vou botar só meia hora. Por aí vai, tá vendo? Então, eu botei mecânico e eletricista. Poderia adicionar também peça aqui, ó. Caso seja necessário. Vou precisar do rolamento. Aqui. Tá bom? Ok? Pronto. Anexo, mesma coisa, a gente também já sabe. Então, gente, viu como que é simples? Depois, é porque no webinar, como eu já estou falando de corretiva, eu já capricho na explicação, porque a máscara, o método de fazer é praticamente o mesmo. O que muda mesmo aqui é o ativador. Beleza?
E aí, eu também tenho que associar o ativo, eu vou mostrar. Então, eu montei a minha preventiva, a minha inspeção mensal, tá prontinha. Só que, sabe quando você escreve um e-mail, vai lá, só que você não envia? Ele fica como um rascunho, né? Basicamente foi isso que eu fiz, eu não tenho um destinatário. Agora eu tenho que vir aqui em ativos associados, eu tenho que pôr o destinatário e disparar o plano. Basicamente isso, acho que é um paralelo interessante. Agora eu vim em ativo associado, porque aqui eu escrevi bomba. Aqui eu escrevi bomba centrífuga. Tá, mas que bomba é essa para fazer parte desse plano? Venho ativos associados, vou clicar no adicionar, vou pesquisar uma bomba aqui. Olha lá, vou pegar essa bomba de vácuo aqui, ó, 04, tá? E agora eu vou botar aqui, vou configurar. Isso aqui você vai fazer uma única vez na vida só, tá? Data da última OS, porque a base dessa data é que ele vai calcular próximo ciclo. Então, eu vou dizer que eu fiz essa tarefa, a última vez que eu fiz a preventiva foi semana passada, segunda-feira, dia 5. Então, o que o Fractal vai calcular? Se eu fiz dia 5 do 6, a próxima vai disparar com o mês, dia 5 do 7. E é o que eu falei, gente, você faz isso aqui uma única vez na vida. Agora já está valendo, o plano já está funcionando. Ó, a bomba de vácuo, deixa eu pegar o código dela aqui para mostrar o resultado para vocês. Então, como eu montei o plano, ela já vai estar aparecendo aqui em tarefa pendente, ó que legal. Vou filtrar aqui, para aqui dar uma limpada aqui, ó. Olha aqui, ó, inspeção mensal, bomba centrífuga. Tá para quando? Tá programada para dia 5 do 7, lá para o mês que vem. Então, a corretiva, você clica aqui no adicionar, ou então você vai lá, pega um chamado e transforma em tarefa pendente. Aí, você vai criar a tarefa pendente manual. A preventiva, não. Você monta o plano com todos os gatilhos e o Fractal vai disparar ela automaticamente para você. Ok? Preventiva, você não tem que ficar ali criando. Não, você cria o plano uma única vez e aí ela vai aparecer aqui agora. Sempre calculando o ativador que você colocar. Entendeu? Agora, o processo para executar a preventiva é a mesma coisa que a gente falou corretiva. Chegou o dia de fazer, eu vou arrastar ela e vou enviar para essa em processo. Vou colocar o responsável, apontar material, apontar pessoas, fazer tudo isso. Beleza, pessoal? Gente, então é muito simples. E aí, para fechar com chave de ouro, dentro do plano, tem a possibilidade de você trabalhar com... Ó, você pode também criar aqui o ativos associados. Cadê? Ativos associados. Tarefa cíclica, tá? Vamos supor, só um exemplo. Vamos imaginar que isso aqui fosse um ar-condicionado. Vou dar uma adiantada aqui. 2 minutinhos a gente fecha. Preventiva de ar-condicionado. Gente, é uma bomba, tá? Só para não criar um outro plano agora e não vai dar tempo. Preventiva de ar-condicionado, tá? Preventiva. Vamos imaginar que você tem uma preventiva do ar-condicionado, mensal, tá? Preventiva mensal. Vou botar aqui o ativador uma vez por mês. Agora vamos imaginar o seguinte: no mês 1, você limpa o filtro. No mês 2, você limpa o filtro. Só que no mês 3, você não limpa, você troca o filtro. Ao invés de você criar um plano para limpeza de filtro e um outro plano para troca do filtro, tem como você criar um plano só com as duas tarefas e você trabalhar com as tarefas cíclicas. Tá? Salvar aqui. Ok? E aí você consegue trabalhar com as aqui, ó, definir como tarefa cíclica. A mesma coisa, é porque eu poderia até deixar isso para amanhã, mas eu tenho que falar isso hoje. Tem que falar sobre. Mas amanhã, quando eu estiver falando, por exemplo, das preventivas por leitura de medidor, a cada 200 horas. Tipo, eu tenho cliente aqui que ele faz um plano a cada 200. Aí um outro a cada 1.000 e outro a cada 2.000. São 3 planos diferentes. Ao invés dele criar 3 tarefas diferentes, a gente pode trabalhar com a cíclica, tá? Então, eu junto os 3 planos e vou ticando ali. No plano de 200, eu quero que apareça essas 3 perguntinhas aqui, essas 3 atividades. Essas outras aqui do checklist, não. Já no plano de 1.000, eu quero que apareça essa e essa. Tá? Agora, no plano de 2.000, então você vai ticando o que você quer que apareça. Por exemplo, esse exemplo do ar-condicionado é o melhor. Então, eu vou adicionar aqui a subtarefa de realizar limpeza do filtro de ar. Ok? Vou botar aqui que é sim ou não. Ok. Agora, eu vou colocar uma outra subtarefa aqui, que é
realizar a troca, realizar a troca do filtro de ar. Agora eu te pergunto, tem algum sentido na mesma OS você limpar o filtro e trocar o filtro? Não, não tem sentido. Magno, você está viajando. Não, eu vou explicar, é para a gente trabalhar com a cíclica. E vou adicionar por último aqui a subtarefa do tipo texto de observações, caso seja necessário. Então, o que eu quero? Eu quero que a minha troca do filtro é uma trimestral. A limpeza é mensal, só que no terceiro ciclo eu não limpo, porque eu já vou trocar, vou limpar para quê? Então, aí você pode trabalhar com a tarefa cíclica. Olha que legal. Vou habilitar. Qual o número de ciclos que eu quero? Eu vou colocar 12 ciclos, porque ela é uma mensal, então ela vai rodar 12 vezes. Quando chegar no 13º, ela volta lá para o 1, o ciclo, aí fica 12 meses. Aí vai ficar um loop ali, né? Vai rodar 12 vezes, vai voltar para o 0. Igual aquelas máquinas de escrever antigas, né? O cara ia escrevendo, o negócio ia para o final, depois ele vinha, começava de novo. É tipo isso. Vai rodar o ciclo 12 vezes. Aí, quando chegar no 13º, vai voltar lá para o 1 de novo, primeiro ciclo, entendeu? E vou salvar. Aí, o que eu posso fazer? Olha que coisa legal. Eu botei aqui, ó, lembrando que é um ativador a cada 1 mês. Então, cada ciclo desse é equivalente a 1 mês. Agora, como eu habilitei tarefa cíclica, quando eu entrar aqui, ó, realizar a limpeza do filtro, olha que legal aqui embaixo, ó, os 12 meses. Eu vou dizer quais são os meses ou os ciclos que eu vou limpar, que eu vou realizar a limpeza do filtro. Ó. Mês 1, mês 2, mês 3. Essa tarefa aqui começa a disparar mês que vem, julho, né? Eu posso até mudar o nome aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Ó. Isso daqui seria o próximo ciclo, que é julho. Esse aqui seria o de agosto. E esse daqui seria o de setembro. Você não precisa mudar o nome, não. Estou mudando só para ficar fácil para vocês entenderem. Porque cada ciclo desse aqui é correspondente ao ativador. Se o ativador fosse trimestral, cada ciclo desse aqui seria 3 meses. Mas vamos lá. E agora o que eu faço? Realizar a limpeza do filtro. Estou startando um plano hoje. Então, eu quero que na tarefa, na OESC em julho, apareça essa atividade. Então, vou habilitar em julho. Em agosto, também. Só que em setembro, não. Então, eu deixo desabilitado. Em setembro, vai aparecer só o serviço de troca do filtro. Tá? Então, vou habilitar aqui, ó. Ok. Tá vendo? 2 meses eu faço, terceiro não, vou salvar. Agora eu venho na subtarefa de troca do filtro. Ah, agora é diferente, vai fazer a cada 3 meses. Então, eu habilito setembro. Ó, vou habilitar o ciclo 3, 6, 9 e 12. Tá vendo? Então, na OESC de julho não vai aparecer isso aqui. Na OESC de agosto também não. Na OESC de setembro vai aparecer. Tá bom? Então, essa é a tarefa cíclica. Aqui, inclusive, você pode fazer o cíclico também com material. Você pode adicionar aqui filtro de ar e configurar para ele aparecer na OS a cada 3 meses só. Igualzinho a gente fez aqui. Tá bom? Pessoal, é isso. Tá? Fechamos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês.